a gravação, iniciando a gravação também pelo sistema OBS. Aí a gente tem uma dupla gravação aqui para se garantir. Beleza. Então a primeira parte de hoje seria essa. Ver se alguém quer colocar alguma dúvida. A Caroline chegou. Então eu perguntei para a Carolina, ela falou que parece que sim, que a dúvida foi resolvida. A Caroline, eu cheguei a trocar algum e-mail com você sobre a planilha que você me enviou. E eu estava te dizendo que me parecia que o problema... Bom, contextualizando para todo mundo. A Caroline me mandou uma dúvida sobre o simulador do decaimento alfa, em que os valores das energias cinéticas que ela estava calculando estavam ficando muito fora do esperado. E aí, de fato, olhando os valores dela, eu coloquei, olha, dá a impressão que o problema realmente é na captura dos valores dos raios. Aí eu não sei, Caroline, se você voltou a tentar mexer nisso. O microfone está aberto também, não precisa ser só digitando, você que sabe. Estou falando aqui a Caroline porque a gente trocou e-mails, hein? Mas está aberto para qualquer dúvida que você queira colocar aí, certo? Qualquer um. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu tentei entrar lá e mexer. Continuou dando muito fora os valores do energia cinética. E aí eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Então vamos tentar te ajudar um pouco aqui, ó. Deixa eu entrar aqui em FNP no meu computador aqui. 2020 e é a câmera de nuvens, né? O aplicativozinho da câmera de nuvens. Estou abrindo ele aqui, já vou compartilhar. Então vamos compartilhar aqui. Compartilhar sua tela. Janela do aplicativo Adobe Flash Player. Ok, está compartilhando aí com vocês, né, o simulador. Deixa eu ver se está captando aqui na gravação, parece que sim. E no caso, o que eu dei uma olhada lá nos seus dados, Carolina, eu fui lá então opções, decaimento. O decaimento é o decaimento alfa, né? Você está estudando lá, decaimento alfa. Aí nas opções a gente pode em configurações avançadas escolher aqui o material. Por exemplo, eu peguei o tório, que era naquela tabela que você me mostrou, você tinha lá disparo 1, 2, 3, né, para o tório e os outros elementos que vêm depois. Então tório seria um deles. E para o campo magnético você estava pegando um valor pequenininho, em vez de 0,001 você tinha, por exemplo, 0,008. Esse era um dos dados da sua tabela lá. Aí o que acontece? Ó? Quando eu ponho o elemento tório com um campo magnético 0,008 teslas num decaimento alfa, né? Tório, campo magnético 0,08, decaimento alfa. O que acontece? Acontece que a trajetória é quase retilínea. É uma curva muito, muito, muito aberta. E com isso vai ficar mesmo mais difícil da gente fazer a medição. Podemos tentar. Então eu venho aqui primeiro eu tenho que salvar minha imagem, então salvo a imagem. Aí venho aqui no Measure. E aí eu clico num ponto qualquer da trajetória, clico no outro ponto qualquer da trajetória. Veja, é praticamente uma linha reta, né? Vou aqui no meio e peço para ele, ó, e aí a depender de como eu clico, inclusive fica esquisito porque fica um raio lá para cima. Então, a primeira coisa é essa. Quando eu abri o seu arquivo Excel, eu peguei e me deparei com esses dados. Campo magnético muito baixo. Minha sugestão primeira para você: trabalhe com um campo magnético maior. Então, por exemplo, opções avançadas, edições avançadas. Vamos por aqui, quem sabe, 1 Tesla. Start. Ó, agora tenho 1 Tesla, partícula alfa,
continua sendo o tório 232, só que agora veja como está fazendo uma curva muito mais pronunciada, né? Aí se eu salvo a imagem tem que resumir primeiro. Se eu salvar a imagem, pronto, aqui por exemplo, agora eu vou lá e uso a minha ferramenta de medição de raio, clicando num ponto da curva, no outro ponto da curva, e vindo aqui por exemplo, e vai me dar um raio de 0,299 metros. Só que agora com um campo magnético de 1 Tesla. Pode ver que se você pegar estes valores que eu estou agora aqui na tela e jogar lá nas formulinhas, vai dar uma energia cinética muito mais condizente com o esperado. As contas, as suas fórmulas, me pareceu que estão tudo ok. O problema realmente estava no valor do raio, e eu acho que o valor do raio ficou mais difícil de você fazer boas medidas, porque o campo magnético que você estava mexendo é um campo magnético muito pequenininho. Então a primeira sugestão é essa: amplie o valor do campo magnético e tenta capturar novos dados. Ok, Caroline? Ok, professora, obrigada. Deve ter sido isso mesmo. Eu acho que sim. Porque eu tava terminando, eu falei, eu vou enviar. Daí eu fui ler de novo, o roteiro tava... Nossa, mas o valor tá muito fora. É verdade, tá fora mesmo. Pegar. E aí, quando você ia falar, nossa, essa garota não tem noção nenhuma do que tá fazendo. Ok, não, imagina. Então tenta de novo, e aí uma vez que a Caroline estava com essa dúvida, a Carolina me mandou junto da Ingrid aquelas outras dúvidas, a Ingrid também acho que me falou alguma coisa sobre datas de tarefas, enfim, e considerando evidentemente, né, o estado atual que nós estamos, sem problema nenhum se vocês todos quiserem entregar as atividades que estão lá previstas, né, até na semana que vem, tá? Então eu já mudei lá o prazo de entrega, pode entregar até a semana que vem sem nenhum problema. Hoje é dia 17, não é isso? Então acho que eu coloquei lá até dia 24. Então podem fazer com calma, o importante é fazer, né, e aprender, evidentemente. E colocando dúvidas lá no fórum, que nem a Carolina e a Ingrid fizeram, muito interessante. Aliás, eu recomendo, você que aparentemente não tem dúvida e conseguiu fazer tudo, dá uma olhada lá no fórum, dá uma olhada na pergunta, no diálogo que eu tive com a Carolina, para ver se você entendeu, se você, aquela dúvida, de repente, nossa, eu não tinha pensado nisso, e aí você aprende com isso, enfim, né? Ok? Então estamos aqui tirando algumas dúvidas iniciais que aparecem. Vi aqui que chegou depois o Edjair, a Liliane, Marcel, bem-vindo a todos aí que eu não tinha ainda cumprimentado. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Opa, Liliane. Manda abraço. Bom dia. É que é assim, eu cheguei agora, mas eu acho que vocês não tiraram ainda a dúvida que eu tenho, porque o assunto é longo. É exatamente a questão 7 e a questão 8 da parte 3 do simulador. Ah, ok. Eu li a dúvida da Carolina e da Ingrid, eu acompanhei a conversa, eu abri o texto que ela sugeriu, mas mesmo assim eu não compreendi, eu não entendi por que fica em 7,7, né, a energia, por que isso seria correspondente, por que o cara pensou, né, que isso seria correspondente ao núcleo, ao raio do núcleo. Eu não entendi. Eu fiquei boiando assim muito. E não consegui nenhum outro artigo ou alguma outra coisa que fizesse referência a isso. Então, se a gente puder discutir isso, para mim seria um bom proveito assim, que eu faria da discussão. Porque eu não entendi nada mesmo dessas 7 e 8. Não, vamos com calma, às vezes a gente exagera as coisas, né, Liliane? Uma coisa Não estou exagerando não, tá sim. Uma coisa é a pergunta que objetivamente está feita no relatório, questão 7 e 8. Outra coisa é que, ao responder e estudar e pesquisar sobre aquele assunto, nos vem um monte de outras dúvidas e leituras e aprendizados, e a cada novo aprendizado, claro que vem novas perguntas,
Enfim, o nosso aprendizado é assim. Mas o que você, por exemplo, o que você colocou aí do 7,7 do valor, se você olhar lá na pergunta 7 e 8, não se está colocando ali a problematização da matemática envolvida que o artigo que a Carolina e a Ingrid nos apresentaram, muito legal aliás o artigo, aprofundam. E então, por isso que eu falo, cada coisa é uma coisa. A pergunta que a Carolina e a Ingrid fizeram, e que diretamente vinculada à pergunta 7 e 8, é uma coisa muito mais qualitativa. A gente não está entrando ali na discussão, olha, mas qual é exatamente a fórmula que o bendito do sujeito utilizou para chegar nesse valor e por que essa fórmula exatamente não é mais correta hoje em dia e agora é esta outra fórmula aqui e também não entendo nada do porquê, como é que se chega nessa outra fórmula. Então calma. A pergunta qualitativa que foi feita no relatório e que a Carolina nos brindou lá com a discussão e eu tentei argumentar com ela é: por que Rutherford falhou, entre aspas, né? Vamos colocar essa falha entre aspas, porque estamos discutindo história da ciência. O cara falhou uma ova, né? Ele, dentro do arsenal de conhecimento que ele tinha, ele fez um monte de acerto ali. Mas, vamos lá. Por que Rutherford, entre aspas, falhou na previsão de qual seria o valor mais exato do raio atômico, apesar de ter acertado, né, em cheio na discussão de que o átomo tinha um caroço duro e positivo, que é o tal do núcleo atômico. Então a discussão é que, horas, Rutherford estava imaginando o núcleo, como eu falei agora, um caroço duro e positivo compacto que só tinha lá dentro carga positiva. Rutherford nem sequer falava de prótons, né, assim, de que teriam partículas positivas dentro do núcleo. Para ele, lembra da ideia do Thomson, que a carga positiva do átomo de Thomson estaria distribuída ao longo do átomo como um todo, né, uniformemente? Rutherford falou, não, nos parece que existe um núcleo, aonde lá dentro tem o positivo. E os elétrons são ameixas, né, no tal do pudim, papapá, como a literatura coloca. Então, mas o que é o núcleo para Rutherford? O núcleo para Rutherford seria, aí sim, o núcleo, uma coisa compacta, homogênea, positiva, que daria sempre nas contas para você pensar, horas, como é que a gente resolve problema em eletricidade, em eletrodinâmica, tal, enfim, eletrostática? Como é que a gente resolve problemas de eletrostática quando eu tenho uma bola, uma esfera carregada positivamente? Eu posso imaginar que toda a carga elétrica daquela esfera esteja concentrada no seu centro e trabalhar a partir dali com a lei de Coulomb. Bom, mas isso não vale se você estiver dentro da esfera, porque dentro da esfera, a gente já discutiu isso em outras oportunidades aqui, até mesmo nas aulas presenciais, você teria que levar em conta a lei de Gauss para ver a distribuição de cargas, etc. e tal, certo? Então, o que se descobriu pós-Rutherford, ou pós a teoria do Rutherford do núcleo atômico, né? Ainda, eu nem sei, tá, se ainda em vida ele chegou a ver alguma coisa dessas pesquisas ou não, eu tenho a impressão que não. Mas o que se descobriu, enfim, pós-teoria publicada de Rutherford sobre o núcleo atômico? Se descobriu que, o núcleo não é uma coisa tão homogênea assim, pelo contrário. Aliás, nem sequer tem apenas prótons. O que a gente percebe é que, além de prótons, tem nêutrons. E esses prótons e nêutrons são partículas, são pontinhos no espaço que estão distribuídos dentro do núcleo. Então, eu não posso considerar... Está falhando a voz? Isso para todos? Ninguém está me escutando direito? Está falhando, sim. Então... Eu vou sair e entrar de novo para ver se isso resolve, tá? Às vezes, só fazendo isso já acaba dando certo. Vou tentar.
Ixi. Teste. Bom, acho que eu acabei derrubando todo mundo, né? Mas vamos ver se volta tudo certo, pelo menos. Só que eu tenho que iniciar a gravação aqui de novo, que deu problema. Deixa todo mundo voltar. Estão me escutando agora? Tá falhando de novo ou agora tá corrido? Agora tá bom, professor. Ah, então tá bom. Às vezes é aquelas coisas da... A gente não sabe se é a nossa rede, se é a rede da escola, né? Mas enfim, às vezes acontece mesmo. Tá voltando todo mundo. Eu acho que deve ter sido a rede do RNP mesmo. Porque aconteceu um bug, tava retornando a voz aqui do pessoal de casa. Ah, tá. Sei lá o que aconteceu, foi estranho. Às vezes dá instabilidade na rede geral e a gente não tem, a gente nunca sabe o que é, depende de muitas coisas, né? Depende de muitas redes. Acho que todo mundo voltou. Carolina, Iana, Ingrid, Liliane, Marcel, Matheus, não, tinha mais alguém, Guilherme. Falta a Caroline e o Guilherme. Caroline e Guilherme. Caroline já tá voltando, perfeito, só falta o Guilherme. O Edjair também, é verdade. O Edjair ainda não voltou. Vamos ver se ele volta. Sim, Carolina, eu vou voltar. Agora parece que a minha voz está fluindo bem, né? O Guilherme já voltou também, só está faltando mesmo o Edjair. Então acho que dá pra gente continuar. Tudo bem? Estão me escutando bem? Sim, agora sim. Agora está fluindo, então tá bom. Então é o seguinte, voltando à nossa discussão, eu estava dizendo, então uma coisa é você pensar, você fazer um cálculo matemático de a partícula alfa chega bem pertinho de uma esfera que tem cargas positivas lá dentro, e uma coisa é você considerar que essa esfera tem uma carga positiva homogeneamente distribuída, e você então pode considerar como se a carga toda estivesse concentrada no centro da esfera e aplicar a nossa velha e conhecida lei de Coulomb. Outra coisa é você pensar que a partícula alfa está ali bem próxima dessa esfera, e essa esfera tem alguns pontos positivos e outros pontos, partículas lá dentro, neutras, e que a existência dessas partículas neutras em conjunto dessas partículas positivas geram uma outra força chamada força nuclear forte, que portanto muda completamente o que você tem que fazer de cálculo para descobrir qual é a força efetivamente aplicada sobre a partícula alfa. Número 1, a própria lei de Coulomb já ficou mais complicada, porque você não pode considerar toda a carga concentrada num único ponto, não é uma carga pontual, é uma distribuição de carga, porque tem prótons lá dentro, e esses prótons estão distribuídos de alguma maneira lá dentro. Então, ao ter distribuição de carga, já muda, já complexifica bastante a própria lei de Coulomb, mas além disso, o que se descobriu é que existe uma outra força, uma força atrativa, que na prática vai fazer diminuir um pouco o valor dessa força de repulsão coulombiana.
Então, veja, eu não estou discutindo, Liliane, por isso que eu falei que cada coisa é uma coisa. Eu não estou discutindo a fórmula, nem a velha, a que Rutherford pensou, e nem a atual, já considerando a força nuclear forte, que vão trazer o problema ao nível matemático da discussão, para mostrar que, olha, o valor projetado por Rutherford era tal, e hoje em dia o valor projetado pelas relações matemáticas que se conhece hoje em dia é outro. Então, nesse sentido, Rutherford, a própria matemática utilizada por Rutherford estava deficiente e tem que usar essa outra aqui. O que eu estou discutindo, e esse é o nível do relatório lá da questão 7.8, é o nível qualitativo da coisa. Por quê? O que faltava? Que suposição que Rutherford fez que levou a ele a um erro no sentido de qual seria o valor do núcleo, do raio atômico? A resposta qualitativa é: o que faltava a ele era a percepção de que o núcleo era uma coisa muito mais complexa do que ele havia imaginado. Ou seja, dentro do núcleo você tem partículas positivas e neutras. E isso faz com que você tenha que trabalhar com uma distribuição de cargas ali dentro, além de uma outra força atrativa, e isso vai fazer com que mude completamente o cálculo da força de repulsão da partícula alfa. Por isso que a partícula alfa, na prática, consegue chegar um pouco mais próxima do núcleo do que Rutherford achava. Ou seja, o valor que Rutherford supôs, né, para o raio atômico, na verdade, desculpa, estamos falando de núcleo, para o raio nuclear, o valor do Rutherford é um pouco acima do valor que hoje em dia se conhece. Então eu acho. Oi. Não, é assim, eu acho que eu entendi o meu erro da concepção do Rutherford. Na cabeça dele seria uma cargona positiva. Isso. E não várias carguinhas positivas. Perfeito. Porque se ele pensar em várias carguinhas positivas, ele teria que imaginar que elas não poderiam ficar de uma maneira harmônica, um monte de partículas se repelindo. Então seria uma partícula, o núcleo seria uma coisa só. É isso então que ele pensou. Essa é basicamente a ideia. Ou até você pode pensar em partículas, mas distribuídas uniformemente. De toda maneira, daria para pensar que elas todas, como se tivessem, né, concentradas num único ponto. Sim, mas aí, né, se forem partículas, se ele pensar em partículas, ele vai ter que imaginar que elas não poderiam ficar de uma maneira harmônica dentro do núcleo, porque elas estariam se repelindo o tempo todo. Então eu acho que a ideia seria um núcleo maciço. Esse maciço ele é efetivamente uma partícula só, ou uma particulona, em caso de átomos grandes, ou uma particulinha, mas seria uma unidade, né? O núcleo seria uma coisa só. Isso. Dá para fechar com essa última ideia que você falou, ou seja, o Rutherford considerava, pelo menos no nível matemático da coisa, que o núcleo é como se fosse uma única partícula só. Mas veja, não vamos entrar aqui, não dá pra gente entrar aqui, porque senão a gente vai desvirtuar, né, a história da ciência, o que exatamente passava pela cabeça dele, né? Pode ser sim, que ele pensou já, eu não sei, teria que pesquisar textos do Rutherford para ver se ele chegou a projetar ideias de prótons, não com esse nome, mas partículas positivas dentro do núcleo, e se ele teceu algum tipo de consideração sobre isso que você está falando. Ora, uma vez que são partículas, elas estão se repelindo, então por que elas ficam presas, né, no seu lugar lá? Será que dentro do núcleo Rutherford chegou a pensar que poderiam ter camadas? Não sei, não estamos entrando nessa discussão, e eu teria que fazer pesquisa, né, para ver os textos do próprio Rutherford ou dos historiadores da ciência. O que dá para a gente fechar é o seguinte: de fato, seja lá como Rutherford imaginava o que acontecia dentro do núcleo, ele imaginava que matematicamente se poderia aplicar sim a lei de Coulomb, de tal forma que a carga desse negócio chamado núcleo estivesse concentrada no centro da esfera, e aí você aplica as leis da eletrostática, como a gente faz em qualquer, eletrodinâmica também, como a gente faz em qualquer problema aí, tá?
Mas eu não sei, pode ser que ele tinha sim ideias de prótons. Eu acho que ele tinha, tá? Acho que eu até não estou me lembrando aqui, conforme eu estou falando, eu acho que eu estou me lembrando de que um artigo que no semestre passado alguém me mostrou, de que o Rutherford chegou a pensar que dentro do núcleo existiriam camadas e os prótons estariam, não sei se ele chamava de prótons, mas estariam nessas camadas e ele não sairia dessas camadas por algum motivo que ele chegou a inventar ali, tentar costurar uma ideia. Mas olha, pode ser que eu esteja viajando e me lembrando de outros textos, tá? Então, mas tudo isso é conjectura, tudo isso e mesmo assim conjectura de uma coisa que acabou não se efetivando, porque mais à frente a ciência percebeu de que, opa, Rutherford, o teu modelo está muito simplificado, tem mais coisa dentro do núcleo do que só coisa positiva. O Guilherme levantou a mão aqui para falar. Professor, eu não entendi direito ainda por que mesmo considerando o núcleo como uma carga pontual e considerando só a interação colombiana mesmo, por que o Rutherford fez essa suposição de que essa menor aproximação seria equivalente ao raio do núcleo? Tá. Eu não entendi isso ainda. Isso é legal. Isso dá pra... Acho que eu consigo explicar. Vamos lá. Por quê? Porque lembra que lá no simulador a gente tem uma questão específica que coloca... Supõe agora que o parâmetro de impacto seja nulo, 0. Então a partícula está vindo bem no eixo mesmo. E você saiba o valor da energia cinética dela, 5 MeV, 10 MeV, coloca lá no simulador. Muito bem. E aí você vai trabalhar com o quê? Com a nossa eletrodinâmica conhecida, em que a energia cinética da partícula alfa vai se transformando ao longo de sua aproximação para com o núcleo em energia potencial elétrica, de tal modo que, quando toda a energia cinética tiver sido convertida em energia potencial, a partícula parou para poder voltar. Ok? Uma vez que você souber, portanto, o valor da energia potencial final, que se espera seja igual à energia cinética, você consegue calcular qual a distância que a partícula alfa, uma vez parada, né, porque ela parou, perdeu toda a energia cinética e parou, você conseguiria descobrir a distância entre ela e o núcleo e o centro daquela esfera chamada núcleo. O que se observa é que, a depender do número atômico do elemento químico, a partícula alfa ela fica com energia, com a velocidade zerada, um pouco mais. Ela anda um pouco mais ou um pouco menos até conseguir parar, enfim. Ele foi trabalhando isso com vários elementos químicos até perceber que com o alumínio é onde a partícula alfa mais se aproximava, ela mais andava até cessar, ou seja, o raio, a distância do centro do alumínio até onde a partícula alfa parou, era o menor possível que ele conseguia dentro dos elementos químicos estudados. Então ele concluiu que, bom, no meu modelo em que a esfera, o núcleo, é uma esfera positiva, e eu posso considerar como se toda essa carga tivesse concentrada no centro dele, e eu consigo saber qual é a distância desse centro até onde a partícula alfa parou, e consigo perceber que para o alumínio, para elementos de baixo número atômico, ela é onde a partícula chega mais próxima a um raio menor. Então ele supôs de que, olha, eu sei que eu tenho números atômicos ainda menores do que o alumínio, mas de toda maneira eu consigo a partir daqui estimar que o raio atômico é da ordem de tantos metros, enfim, que seria essa distância que ele calcula a partir da conversão da energia cinética em energia potencial. Então é por aí que ele chega numa estimativa, não é exatamente um valor exato do raio atômico, mas é uma estimativa que ele faz a partir desse cálculo que a gente propôs para vocês aí numa questão do simulador do roteiro, acho que é o número 3. Não sei se... Fala, Guilherme.
Então ele não disse que o raio do núcleo de alumínio era 5 femtometros. Ele disse que era menor que isso, aproximadamente isso. Aí sim, aí para entrar nessa discussão de uma forma um pouco mais aprofundada, aí sim, e a gente pode não, eu já tenho aqui programado, e, em princípio está nos slides da semana que vem, mas eu estou aqui pensando comigo se é melhor deixar já para a semana que vem ou um pouco mais à frente, quando a gente vai discutir modelos nucleares. Mas enfim, Guilherme, aí sim a gente precisa entrar numa discussão um pouquinho mais aprofundada de que estimativa foi essa do Rutherford, ou seja, como é que ele chegou nesse valor aí e como que é hoje a estimativa que se tem. Então, para responder a tua pergunta mais exatamente, eu vou ter que entrar na relação matemática, que aliás está lá no artigo que a Carolina propôs para a gente, e aonde a Liliane, se eu entendi, falou que não entendeu nada, como é que chega naquelas contas lá. Então, para responder essa pergunta mais exatamente do Guilherme, eu vou deixar um pouco mais para frente. Vamos chegar numa primeira aproximação agora, Guilherme. Sim, ele fez uma primeira estimativa dizendo, olha, o núcleo tem que ser pelo menos menor que isso. Ele não pode ser maior que isso, já que eu consigo fazer com que a partícula alfa chegue até aqui. Mas Rutherford foi um pouco mais além e fez uma predição mais concreta, sim, de qual seria o raio atômico. Ah, entendi. É que no primeiro momento, quando eu li a questão, minha primeira ideia assim que passou na minha cabeça foi, ele errou a própria suposição de que ele estaria encontrando o núcleo, aliás, o raio do núcleo com esse método, né? Porque para mim não fez sentido ele simplesmente afirmar que, essa menor aproximação aqui vai ser com certeza o raio do núcleo, mas se ele fez ele justificou de uma outra maneira, então beleza. Certo, Liliane? Ia falar alguma coisa? Então, era a discussão que a gente estava tendo. Então, o que o Rutherford tinha era o seguinte, ele tinha que o máximo de energia que ele conseguia da partícula era 7,7. E a partir daí, a distância que se chegava era o que fazia ele crer que o núcleo só poderia ser menor que esse D, que esse R que ele achou. Isso. Não tem como ir além dessa além dessa suposição, a gente não conseguiu ver, porque para mim era essa discussão da pergunta. Exato. Como ele chegou e o Rutherford no raio. E como você bem falou, e o Rutherford não tinha experimentalmente, ele não estava de posse de situações em que ele pudesse mandar partícula alfa com mais energia. Como depois, hoje em dia se sabe, e um pouco tempo depois então hoje em dia a gente consegue mandar partícula alfa com 30 MeV, né? E essa partícula alfa efetivamente tem energia cinética suficiente para invadir o núcleo. E aí uma vez que ela invade o núcleo, aí muda realmente totalmente a conversa, porque ela fica sujeita também à força nuclear forte, além da força de repulsão coulombiana. Então é isso. Era essa informação que faltava para mim. Ele não tinha controle sobre a emissão. Não. É aquela emissão radioativa natural do átomo. Perfeito. Exatamente. Então o máximo é 7,7. Aí mesmo mudando os elementos radioativos, não se conseguiria outra coisa? Ou isso é o máximo que ele... Não se conseguiria, porque o que ele fez então? Ele era o máximo de energia cinética que ele tinha disponível para alfa, e ele conseguiu, com o alumínio também, fazer o experimento com o menor número atômico que ele conseguia. Então ele conseguiu ordenar os tamanhos dos núcleos. Sim. Não exatamente definir um valor para eles. Isso. Agora eu entendi. Ele conseguiu perceber que núcleos com menos carga positiva tinham raios nucleares menores. Sim, porque a repulsão era menor e a partícula se aproximava mais. Então, agora sim, tá. Essa questão de que o núcleo é menor porque a repulsão é menor, é isso que eu falo, aí já entra na questão do como será que o Rutherford imaginava o que tinha dentro do núcleo. Aí eu não estou entrando porque eu precisaria ler com mais atenção esses textos de história da ciência do próprio Rutherford.
Certo, mas então era essa a nossa dúvida. Ele não chega em um valor específico do tamanho do raio do núcleo. Ele chega à conclusão que é menor que tal valor. Isso, e aí... Pela equação de Coulomb, pela fórmula. Basicamente certo. É isso, mas como eu disse, agora aí quando a gente entra numa discussão mais matemática, dá para aprofundar um pouco mais sim. Aí eu sugiro, se vocês quiserem já se adiantar, o texto que a Carolina colocou lá pra gente tem coisas bem interessantes e nesse sentido, dialoga nesse sentido. Se você quiser já adiantar e tentar entender como que se chegou naqueles valores que estão lá, vale a pena, mas está programado já pra gente discutir um pouco mais à frente. Eu só não vou me comprometer se já é na semana que vem ou se vai ser um pouco mais à frente. Mas também não temos tanto tempo assim, né? Enfim, logo a gente vai discutir isso aqui. Que a semana que vem era legal porque a ideia ainda estava fresca, né? Pelo próprio relatório que a gente estava fazendo. Então vamos fazer Seria isso uma assim. boa. Tá bom, então eu vou manter mais ou menos a ordem de alguns slides que eu tenho já nesse sentido. Beleza. Legal, obrigada. Agora ficou mais... desanuviou um pouco. Agora dá para reler o texto da Caroline com mais conteúdo. Obrigada, Canato. Imagina. Gente, se nisso pudermos avançar, aí eu entro na discussão que está oficialmente, né, prevista, que é dos decaimentos radiativos em geral. A gente está discutindo aqui alfa e beta, né? Mas tem uma discussão lá no texto, tem uma discussão lá no ambiente sobre decaimentos radiativos em geral. Mas antes, ok, Carolina, manda brasa. Professor, tenho duas perguntas para você. Primeiro, em relação ainda a esse método que o Rutherford utilizou para fazer a estimativa do raio. Só para a questão de visualização, ele praticamente supunha que a partícula alfa encostava no núcleo do átomo em questão, né? Especialmente no caso do alumínio, que como tinha núcleo menor, apresentava uma força elétrica de repulsão menor, deixando a partícula alfa chegar mais perto dele. Então sim, no caso do alumínio, essa foi a suposição. Olha, eu estou achando que no caso do alumínio, a partícula alfa praticamente encosta no núcleo. Tá, então, ok. A segunda pergunta é, como é que ele tinha noção da grandeza de número atômico na época se ele não tinha conhecimento do que era prótons? Ele tinha noção por conta das cargas que ele conseguia descobrir através de experimentos, tipo o experimento de Millikan, ou ele tinha isso já registrado de alguma maneira, ele fazia associação das cargas com o possível tamanho do núcleo, porque a ideia de número atômico para ele ainda não existia, né? Eu me arrisco a dizer que seria essa segunda opção sua aí, dessa proporção, dessa relação, mas, de novo, eu tento, né, ser cuidadoso com essa questão da história da ciência, então precisaríamos ler o próprio Rutherford para entender melhor que suposição que ele fazia, mas sim, naquela época já existia tabela periódica, não se tinha a compreensão que hoje temos da tabela periódica, mas já existia, né, tabela periódica e já se sabia das propriedades químicas dos elementos químicos, enfim, de que tem determinados elementos químicos que têm a mesma propriedade, então naquelas colunas 1A, 2A, e com isso então já se tinha uma boa noção das diferenças entre as cargas positivas e negativas que cada átomo tinha, cada elemento químico tinha entre si. Então é por aí, ele já sabia das proporções, embora imagino que não falasse na palavra próton e mesmo em palavra de pequenas partículas positivas, mas aí precisaríamos ver Rutherford, ler o texto dele para não falar, colocar a palavra, né, na boca dele, mas ele sabia sim das relações proporcionais entre as cargas positivas dos átomos dos elementos químicos. Ok, professor, obrigada. Imagina.
Bom, eu vou projetando aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom, primeiro eu preciso abrir aqui no meu computador. Decaimentos em geral. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí. Enquanto isso, estou aproveitando aqui meu tempo e já abrindo aqui a apresentação, que está lá no ambiente, mas está lá no ambiente na forma de PDF. E aqui eu estou abrindo na forma de um PowerPoint. Acho que já abriu para você, né? Só que vamos colocar aqui como apresentação. Ainda não entrou para você na forma de apresentação, parece. Acho que agora vai. Ok? Então, eu não sei se vocês leram lá leram essa apresentação que a gente falou que tinha lá disponível. Então a nossa ideia aqui é discutir um pouco sobre os decaimentos radiativos como um todo, não só partículas alfa e beta, mas decaimentos como um todo, e que regras matemáticas se aplicam, né, aos decaimentos em geral, tá? Então esse é o assunto. E a gente começa discutindo a ideia de processo aleatório. Tudo bem? Posso mandar brasa? Continuam me ouvindo bem, né? A voz não tá cortando agora, né? Tudo certo, tudo certo. Então tá bom. Bom, então a primeira discussão é o que é um processo aleatório, né? Então vamos discutir o caso de uma moeda. Por exemplo, o texto diz assim: embora não possamos prever o resultado do lançamento de determinada moeda para o alto, podemos prever que de 1000 moedas lançadas, cerca de 500 delas resultarão em cara, não é isso? E outras 500 em coroa. Então, o processo em si é aleatório, porque uma vez que você manda para cima uma moeda, você joga uma moeda para cima, rolando, você não sabe se vai cair cara ou coroa. Mas apesar de ser aleatório, existe um padrão, e esse padrão vai aparecendo cada vez com mais clareza quanto maior é o número de moedas, de lançamentos que você faz. A perspectiva é que ao longo de muitos lançamentos, 50%, né, vão dar em cara, 50% vai dar em coroa, certo? Então a gente está distinguindo aqui o conceito de uma coisa aleatória e de uma coisa padronizada. Então, apesar de aleatório, existe um padrão aqui. Decaimentos radiativos também vão no mesmo sentido. São aleatórios, porque uma vez que você põe lá um elemento, um núcleo do rádio, a gente sabe que ele pode emitir partículas alfa, beta, gama, mas a gente não sabe em que momento exatamente ele vai fazer uma coisa ou outra. E quanto tempo vai demorar entre uma coisa e outra. Mas, analisando, observando ao longo de muito tempo, a gente pode sim perceber que existe um padrão nessas emissões. Então o texto diz isso: não havendo como prever quando ocorrerá o decaimento, mas havendo clareza quanto à evolução do decaimento de um conjunto de núcleos, tá? Então essa associação aqui entre o decaimento radiativo e o decaimento e o lançamento, né, de moedas é importante para você perceber de que, apesar de aleatório, é padronizado sim. Porque coisas que não são padronizadas não tem como você tentar inventar ali uma lei matemática, né? Ou ficaria muito, muito complicado. Muito bem, e daí? Daí a gente entra com um conceito de taxa de decaimento. Então qual é o padrão, né, no caso de decaimento radiativo?
A resposta é que a taxa de decaimento é proporcional à quantidade de núcleos presentes na amostra. Então, taxa de decaimento. O que é taxa de decaimento? É o quão rapidamente, vamos pensar em partículas alfa, quão rapidamente as partículas alfa estão sendo emitidas, quão rapidamente aquele punhado de átomos de núcleos que estavam juntos, quão rapidamente eles estão virando outra coisa devido à emissão de partículas alfa. E o que se descobre é que existe uma relação proporcional entre essas duas coisas, ou seja, entre o N, que é a quantidade de núcleos existentes no começo, e o R, que é a taxa de decaimentos. Quanto maior o número de núcleos, maior a taxa de decaimento também. E taxa, sempre que você fala em taxa, você está pensando em matemática, você está falando de uma variação de uma grandeza em relação a outra, uma taxa de variação. No caso aqui, taxa de variação com o tempo. Portanto, você está falando de uma derivada, né? Por isso que está o símbolozinho aqui de desenho, derivada do N em relação ao tempo, a passagem do tempo. Muito bem. Isso então nos dá aqui já uma relação matemática que nós físicos sabemos trabalhar muito bem. Aquela proporcionalidade, se é proporcional, é porque tem uma constante de proporção. E essa constante de proporção, então, é simbolizada por uma letra grega aqui, lambda. Poderia ser outra, em cuidado que esse lambda não tem nada a ver com comprimento de onda. A gente está usando o lambda porque é o símbolo normalmente utilizado em livros didáticos. Você poderia colocar qualquer outro símbolo aqui. E, em particular, esse símbolo pode confundir você com o comprimento de onda. Então, não, nada a ver. É uma outra grandeza qualquer aqui que, se você não gosta do lambda, porque confunde, você pode usar qualquer uma outra, tá? Mas os livros, em geral, usam a letra grega lambda para isso também. Então, esse lambda é uma característica de cada radionuclídeo. E ela é denominada, em virtude disso, de constante de decaimento ou constante de desintegração. Você está enxergando inteiro, né? Tá. Aqui às vezes a gente já viu aqui em outras aulas comia a linha de baixo da apresentação, mas parece que agora está dando tudo certo, você está enxergando ela inteira assim, né? Muito bem. Então, vamos resolver essa equação, porque isso aqui é uma equação. É uma equação em que R é igual a lambda n, né? Ou melhor ainda, dn dt é igual a lambda n. E quando a gente tem uma relação matemática assim em física, a gente está falando que é uma equação diferencial, né? Equação diferencial do primeiro grau. E equação diferencial a gente sabe resolver. Mas antes disso, vamos ainda a um exemplo. Antes de resolver matematicamente, vamos a um exemplo. Suponha, por exemplo, que um determinado radionuclídeo, por exemplo, o rádio lá mesmo, o polônio, urânio, qualquer um que seja radioativo, que o lambda, essa tal constante, valesse 0,01 segundos a menos 1. Segundo a menos 1, porque se você observa... vamos voltar aqui, ó. Se você observa dn dt é proporcional ao n. Então, esse lambda aqui tem que ser segundo a menos 1 para que a análise dimensional aqui bata bonitinho, né? Então, por segundo. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Vamos destrinchar um pouco. Isso significa o seguinte, de que de 1%, ou seja, 0,01, a chance de determinado núcleo decair no próximo segundo. Então, 0,01 vezes 1 segundo. Ou então, a chance seria de 0,1%, ou seja, 0,001, porque 0,1% é 0,1 dividido por 100, certo? Que dá 0,001. Então, seria de uma chance de 0,1% de que ele decaia no intervalo de 0,1 segundos. Moral da história. O que a gente está falando é que existe uma probabilidade de que um determinado decaimento aconteça em determinado tempo. O lambda
é uma constante. Probabilidade de que a coisa aconteça num determinado tempo, ou seja, o ΔT e a probabilidade, são grandezas que podem variar e variam proporcionalmente. Quem determina essa proporção é o lambda, e o lambda é característico de cada elemento químico. Aí a nossa apresentaçãozinha aqui segue, colocando de que, tá, mas e se eu, em vez de pensar em uma única partícula, eu for lá e pensar então que existem no começo, na amostra, N maiúsculo de núcleos independentes. Tudo bem, então a probabilidade de que aconteçam N decaimentos é só você multiplicar os dois lados da equação por esse número N. Aí eu vou ter então, por exemplo, o seguinte exemplo que eu posso imaginar, a seguinte situação. Se tivéssemos 1000 núcleos daquele radionuclídeo, o número esperado de decaimentos para o próximo segundo seria então 10. Por quê? Ué, porque eu tenho o lambda igual a 0,01 lá em cima da transparência. 0,01 é o valor do lambda. Multiplico por 1000 núcleos e multiplico pelo tempo que foi estimado aqui. Então, se eu tenho 1000 núcleos de um elemento cujo lambda é 0,01, em 1 segundo, eu vou ter então a expectativa de que tenham ocorrido 10 decaimentos. Então, pode-se brincar com esses três fatores, N maiúsculo, lambda e ΔT, para você calcular quantos decaimentos acontecerão ao longo de tanto tempo. Veja que no caso da moeda, a conta que seria na prática muito mais simples, porque é fixo. Você sabe que a proporção é sempre 50%. Não depende do elemento químico, né? Aqui a gente está discutindo que para cada elemento químico eu vou ter um lambda, eu vou ter uma taxa de decaimento. Lambda é uma constante do elemento. Já o tempo passa para todos. E o número de decaimentos também, claro que depende do punhado de partículas que você tem no átomo, na tua amostra. Gente, até aqui. Deu para você entender com esses exemplos, uma tentativa minha de exemplos práticos, numéricos, para entender como que a gente... ou melhor, vou mudar. A minha pergunta é, por que a gente pode dizer que é um processo aleatório, mas padronizado? Ele é aleatório. Eu nunca sei se realmente em 1 segundo vão acontecer os 10 decaimentos que está aqui falando, dessa conta. Esse é o esperado. O que eu posso dizer é, olha, quanto maior for o tempo de observação, mais provavelmente vai acontecer realmente o número que você está me dizendo aqui desse cálculo. Por quê? Porque existe um padrão, e este padrão vai se materializando com cada vez mais solidez ao longo de muitos decaimentos aleatórios. Então, o aleatório, ao longo do tempo, vai se declarando como uma coisa padronizada. Tá? Essa é a ideia que está por trás de toda a discussão matemática sobre decaimentos radioativos. Isso vale para partícula alfa, partícula beta, gama, outros decaimentos que a gente não costuma estudar em FNP, mas existem muitos outros. Tá? Qualquer um deles vale essa discussão básica aqui de conceitual do que é taxa de decaimento. Aí sim, dado esses exemplos, eu posso avançar um pouco aqui para resolver a equação em si. Essa equação, eu não sei qual cálculo da vida aí, cálculo 2, 3, onde é que você aprende isso, mas em algum momento você aprendeu a resolver equações diferenciais de primeira ordem, que é o caso aqui, né? Primeira ordem porque é dzinho n, se fosse dzinho quadrado n, seria a segunda derivada, né? Aí seria uma equação diferencial de segunda ordem, em que você primeiro precisaria resolver a equação de primeira ordem, etc. Aqui não, é mais simples, é uma equação de primeira ordem, basta então você passar tudo o que é n para um lado e o que é tempo para o outro lado, e aí você integra, né, dos dois lados aí da equação e vai trabalhar isso daqui.
Também até aqui tudo bem? Esse começo da matematização, sem problemas? Se não tiver problemas, agora é resolver essa integral. Mas aí, como é que fica mesmo? Qual é a integral de 1 sobre n? Integral dn, né? Infinitésimo é o próprio n, de 1 sobre n. Ou seja, a integral de 1 sobre x dx, 1 sobre y dy. Qual é a função matemática que corresponde a essa integral? Alguém me diz aí? Ln, né? Ln, né? Exatamente. Logaritmo neperiano, perfeito. Então, o logaritmo neperiano do n, que é o fator de integração último lá, né? Menos ln de n0 é igual ao lambda vezes integral de dt. Ah, mas dt é t. A derivada de t, né, que vai dar 1, é o próprio t mesmo. Então, de novo, t menos t0, que seriam os integrandos, né? Integrando final, integrando inicial. Lambda é constante. Se é constante, sai fora da integral sem interferir em nada, né? Mas acontece que subtração de ln's eu posso interpretar como sendo o ln de uma divisão. Lembra, né? Ln de divisão é igual a ln de subtração. Ou, melhor, ln de uma divisão é igual à subtração dos ln's. Então, eu consegui simplificar. E ainda, t0 é como a gente faz em cinemática, né? O que é t0? T0 é o instante inicial de minha observação. Eu estou lá com o meu relógio e vou disparar o cronômetro. Ora, por que eu vou disparar o cronômetro com o t0 já valendo 10, 20 segundos, 1 minuto? O mais natural é que quando você dispara o cronômetro, ao disparar, o tempo estava mostrando 0. Então, o t0 é 0. Não é obrigatório, mas simplifica muito, não interfere em nada fisicamente, então por que eu vou complicar? Então, em geral, a gente deixa t0 igual a 0, e a minha fórmula, então, fica simplificada deste jeito. E aí eu uso o conceito de ln, né? O que significa o ln de alguma coisa, e aí chegamos nisso. Então, n sobre n0, que é o cara que está aqui dentro, ele tem que ser igual, então, a e elevado a menos lambda t. Passo agora o n0 para lá multiplicando, e pronto. Cheguei na relação matemática que eu precisava para agora ter uma ferramenta matemática mais objetiva para usar em resolução de determinados problemas, questões envolvendo essa discussão nossa de decaimento, tá? Então, quer dizer que o n é igual a n0 e a lambda t. Lembrando que o r, né, nas transparências anteriores lá, era o menos dn dt. Então, eu chego numa fórmula em que eu tenho este valor aqui do r, que é o decaimento, né, que está acontecendo. O lambda, que é a taxa de decaimento. Lembra que esse lambda é característica do elemento químico. Cada elemento químico tem um lambda que ele é próprio. N0 é o número de partículas da amostra inicial. O lambda aparece de novo aqui no expoente do valorzinho do E. Tá? E o tempo, conforme o tempo passa, está lá em cima também como um expoente do E. Então chegamos nessa relação matemática que envolve uma exponencial. Simplificadamente, se você quiser, você pode dizer, olha, tudo esse cara aqui da direita, n0e lambda t, é chamado de n. Então, eu posso simplificadamente deixar a equação assim também. Mas tem que lembrar que dentro deste n tem aquele cara, aquela multiplicação do n0 e a menos lambda t. Muito bem. Tudo bem aqui também? E embaixo, esqueci, e embaixo a gente coloca ainda a questão da unidade, né? No sistema internacional é o becquerel, mas também tem a unidade usual, que em homenagem lá também a Madame Curie, 1 Curie, que é igual a 3,7 vezes 10 a décima becqueréis. 1 becquerel é 1 decaimento por segundo. Por que se usa a outra unidade Curie? Porque são muitos decaimentos por segundo que acontecem num elemento químico. Então, em vez de ficar mexendo com números muito grandes, acaba se colocando essa conversão de unidade aí. Se você não coloca dúvidas, a gente vai avançando, tá? Se você quiser colocar dúvidas, não há problema. Já estou terminando na prática apresentação, porque ela é bem curtinha mesmo.
Meia-vida, conceito de meia-vida. O que é o conceito de meia-vida, que é muito importante e há zilhões de exercícios de vestibulares, inclusive, né, que perguntam sobre isso. É o tempo necessário para que o número de partículas que você tinha no começo, ou o decaimento total que você tinha, caia à metade de seus valores iniciais. Então, se eu pego essa fórmula aqui do n igual a n0 e a menos lambda-t, eu preciso que o n seja metade do n0. Quando o n for metade do n0, eu vou ter o tempo igual ao chamado tempo de meia-vida. Resolvendo esta equação, porque o n0 pode ser cancelado, eu chego então nesta expressão aqui, ó. Tempo de meia-vida é igual a ln de 2 sobre lambda. E aqui do lado, você tem um gráfico que ilustra graficamente, lógico, né, a ideia da meia-vida. Então, o que acontece? No começo, quando o tempo era 0 e você disparou o teu cronômetro, você tinha n0 partículas. Passado... Deixa eu vir aqui para a apresentação para você enxergar o mouse direitinho. Passado uma meia-vida, então o número de elementos de átomos daquele elemento radioativo inicial já é metade. Mais uma meia-vida, duas vezes meia-vida, duas meias-vidas, o n0 já virou um quarto, metade da metade. Mais uma meia-vida, 3 meia-vidas, o n0 ficou n0 sobre 8. E assim vai indo. A cada meia-vida você vai dividindo por 2 a quantidade de átomos originais radioativos que tem na amostra. Gente, cuidado, porque às vezes falando assim, alguém pode confundir, mas espera aí, você está diminuindo o valor o número de átomos que estão lá presentes? Então está sumindo o átomo? Não, não está sumindo. O que está diminuindo é o número de átomos radiativos originais que você está estudando. Então, você tinha 1000 átomos de rádio. Desses 1000 átomos de rádio, passada uma meia-vida, você tem só 500 agora átomos de rádio. Ué, mas e os outros 500? O que aconteceram com ele? Resposta, viraram outra coisa. Porque uma vez que eles emitiram a partícula alfa, isso a gente já estudou aqui em aulas anteriores, né? Uma vez que ele emitiu partícula alfa, ele se transformou num outro elemento químico. Que, aliás, pode também ser um elemento radioativo e que também tenha o seu próprio lambda, a constante de desintegração, e, portanto, também tenha a sua meia-vida. Então, o que vai acontecendo aos poucos? Vai acontecendo, vai ficando uma bagunça generalizada, mas lembre-se, padronizada, em que você no começo tinha só 1000 núcleos de rádio e aos poucos você vai tendo menos núcleos de rádio e vão aparecendo outros elementos químicos e outros, e outros, e outros, até chegar apenas nos elementos químicos chamados estáveis, como por exemplo chumbo, que não emite radiação. Tá? Então, isso aqui, nesse quadrinho que a gente chegou agora, é uma definição então de meia-vida para um determinado elemento químico. Nós não estamos discutindo aqui o processo inteiro que acontece uma vez que você tenha determinado quantidade de átomos, de núcleos, dentro de uma caixinha. Ao longo do tempo, você vai tendo dentro da caixinha uma mistureira, né, entre aspas, aí, de núcleos, de elementos químicos, conforme um vai virando outro. Ok? Assim como você tem a meia-vida, se quiser, e alguns cientistas, algumas situações de contextos exigem, ou se você trabalha assim, facilita a discussão e os cálculos, você pode trabalhar também com o conceito de vida média. O que seria o conceito de vida média? É o tempo necessário para que, de novo, o N e o R, o número de partículas que você tem, caia a fração de 1 sobre E de seus valores iniciais. Então, usando de novo a formulinha, em vez agora de N0 sobre 2, que seria a meia-vida, N0 sobre E, que seria a vida média.
mas a ideia é a mesma. Corta e corta N0 do lado esquerdo e direito, trabalhe um pouco isso daqui, e você vai chegar então nesta expressão, em que o tempo de vida média é o inverso do lambda. No gráfico, ele tenta mostrar para você, no gráfico, uma visualização melhor, né, do que é isso. Então, no começo você tinha N0, após o tempo tal é a letra grega que está sendo usada aqui, né, para a vida média. Então, após uma vida média, a quantidade de átomos radioativos iniciais caiu para N0 sobre E. Tá? Então, vida média ou meia-vida são dois conceitos, não são similares, mas eles são bem diferentes em termos de definição. Mas diga, eles são apenas dois contextos diferentes para a mesma ideia. Qual é a ideia? Após determinado tempo, quanto que me resta ainda daquela quantidade de átomos que eu tinha no começo? Aí eu posso pensar nisso tanto em termos de vida média, como em termos de meia-vida. Finalmente, por vezes, e aí é mais para resolver problemas mesmo, exercícios e etc., pode ser muito conveniente fazer uma discussão de linearização. Como assim? Sempre que eu tenho uma expressão matemática que envolve uma exponencial, né, e elevado a menos alguma coisa, e o gráfico, portanto, é consequentemente essa curva aqui, eu posso transformar esta equação numa outra equação cujo gráfico vai dar uma reta. E a gente sabe que trabalhar com retas é muito mais prático do que trabalhar com curvas. Então, com certeza já teve alguma disciplina que trabalhou isso com você. Teoricamente, até a primeira disciplina já do Z1, aquela que introduz a experimentos, a cálculos experimentais, coisas assim, já teoricamente já poderia ter trabalhado isso, mas em FEL, provavelmente em outra disciplina, você já deve ter feito esse cálculo de linearização. O que significa? Aplica o ln do lado esquerdo e do lado direito, matematicamente isso não tem nenhum problema, um operador ln aqui e aqui, e aí você transforma aquela equação original nesta outra equação aqui. Acontece que essa equação, se você trabalhar com um gráfico de logaritmos, então, veja aqui no eixo Y, ó, não é mais de 1 em 1, né? O gráfico está numa escala que vai modificando-se o intervalo a cada quadradinho, quanto que o quadradinho vale. Então, de 1 a 10, 10 a 100, 10 a 1000 e assim vai. Nesse tipo de gráfico, esta equação é projetada como uma reta. E reta, é muito fácil você achar o coeficiente angular da reta, que seria o lambda. Lembra? Você pega um ponto aqui, um outro ponto aqui, faz ΔY sobre ΔX, e com isso você teria o valor do coeficiente angular da reta, que é o valor do lambda. Então, muitas vezes, essa técnica de linearizar uma equação exponencial facilita muito os problemas envolvendo cálculos dessa teoria, dessa discussão. É isso, a apresentação sobre processos radiativos que eu queria passar para vocês é isso. Aí, depois tem uma lista de exercícios para você aplicar, né, na prática essas coisas que a gente passou aqui lá. Se você não tiver uma pergunta sobre tudo isso que eu falei até aqui, eu posso projetar agora aquela lista de exercícios e discutir um ou outro, o que der tempo aqui. Para fazer isso eu vou ter que parar de compartilhar essa tela e compartilhar a outra. Por isso que eu estou perguntando. Então, vamos lá. Vou parar de compartilhar essa. O Guilherme vai perguntar alguma coisa. Beleza? Então tá bom. Você falou, já agora ele vai perguntar sobre algum slide. Quer ver? Não. Tá bom. Então compartilhar agora a tela de... eu preciso abrir primeiro. Deixa eu abrir primeiro aqui no meu computador. Lista de exercícios de decaimento. É essa aqui.
Agora eu posso ir lá e janela do aplicativo, lista de exercícios de caimento, essa aqui. Aí deixa eu colocar em modo de apresentação, talvez eu tenha aqui de novo, não, já deu, modo de apresentação já está aí. Então tá, então essa lista está lá no ambiente, naquela parte de listas, né, de exercícios, e acho que são, não lembro se são 11 ou 14 questões. Não lembro se na própria lista tem o gabarito, mas esta apresentação aqui que eu estou mostrando para vocês agora já está lá no ambiente, naquela parte do material de apoio, apenas que está no formato de PDF e não no formato de um PowerPoint, em que a gente vai clicando aqui e vai mudando, tá? A tela. Ok, então a primeira pergunta que tem lá, questão número 1, é essa aqui, ó. Informação. Um isótopo radioativo de mercúrio, e ele te dá ali o 197, que é o número de massa do mercúrio, se transforma em ouro, com uma constante de desintegração de 0,0108 hora a menos 1. Ele quer saber, calcule a meia-vida do isótopo e que fração de uma amostra continuaria a existir após 3 meias-vidas? Ou 10 dias? Já vou adiantar uma coisa aqui. Claro que a gente poderia ter feito dourado a pílula aqui e ter mexido nesses exercícios que eu peguei de outros livros aí, certo? Não são originais meus, não. Para simplificar um pouco, mas eu deixei do jeito que está, então é bom você saber. É muito comum nesses exercícios aqui você ter que tomar muito cuidado com as unidades. Então, por exemplo, aqui está trabalhando com hora a menos 1 em vez de segundo a menos 1, então cuidado. Ao mesmo tempo, chega na letra C, ele fala de dias. Então já bate um alerta aí para você que você vai ter que trabalhar com conversão aqui de horas para dias ou dias para hora, alguma coisa assim, porque não dá para você trabalhar com as duas unidades, né, da mesma grandeza física ao mesmo tempo numa mesma conta. Você vai ter problemas com isso. Então é muito comum, e nesse sentido, muitos exercícios aqui ficam um pouquinho chatinhos de você ter que trabalhar com transformações de unidades, tá? Já estou te deixando esse alerta, porque senão sempre vai dar erro nas suas respostas. Então tá. Calcule a meia-vida do isótopo. Calcular a meia-vida do isótopo é a gente pegar aquela formulinha que eu acabei de mostrar para você no slide que eu estava compartilhando agora mesmo. Como é que é a mesma formulinha? Ah, sim. Eu tomei o cuidado de, antes de entrar na discussão das formulinhas, sempre tentar contextualizar, já que estamos em FNP 17, o exercício enquanto uma reação nuclear. Então, ele está falando que o mercúrio se transformou em ouro, com uma desintegração de 0, mas veja, ele não falou em nenhum momento aqui na questão 1 qual era a radiação emitida. Mas aí, você, conhecedor aqui das discussões anteriores de FNP 17, tem plenas condições de saber que só pode ser o beta positivo, ou seja, o beta mais. Por quê? Porque buscando na internet o número atômico do mercúrio e o número atômico do ouro, eu percebo que um é 80 e o outro é 79. Então, para balancear a equação nuclear aqui, eu preciso de um número atômico positivo aqui embaixo, e portanto isso só acontece se você estiver falando de emissão beta. Mas isso é um extra aqui, o exercício não perguntou disso. O exercício perguntou qual é a meia-vida. Pois não, a meia-vida é definida assim, de acordo com a transparência que eu mostrei para você agora há pouco. Então é só fazer conta. É ln de 2 sobre o lambda. ln de 2 é um número. Você vai pegar uma calculadora e falar para a gente quanto que ele mede, quanto que ele vale. E o lambda, ele deu lá, em hora menos 1. Então, se eu mantiver aqui o lambda em hora menos 1, faço as contas e vou descobrir o valor em horas. Resposta.
o tempo de meia-vida do mercúrio em sua transformação em ouro emitindo partícula beta+, é de 64,18 horas. O que significa isso? Que a cada 64,18 horas, metade dos núcleos iniciais que você tinha na tua amostra de mercúrio se transformaram em ouro. Ou, melhor dizendo, é provável que isso tenha acontecido. Provável porque lembra que é aleatório, então a gente não tem certeza, mas é muito provável que isso tenha acontecido. Certo? Essa é a ideia da meia-vida. Aí depois ele pergunta, e que fração continua a existir após 3 meia-vidas? Ou após 10 dias? É você trabalhar de novo com essa formulinha aqui. Só que agora pensando em fração. Na verdade você vai trabalhar com essa fórmula aplicada... Deixa eu voltar aqui. Opa, estou em lugar errado aqui no computador. É só você aplicar isso daqui. É a mesma fórmula, mas digo, aplicada naquela outra relação que aparecia o N, né, que é o número de partículas. E pronto. Você tem que pensar que a fração... ele quer calcular a fração. Então a fração é o N sobre N0. O que ele quer calcular é o quanto que ainda existe. N0 sobre N ou N sobre N0, enfim. No caso, N0 sobre N, que é a fração. Sendo que ele te deu tempo. Ele te deu tempo que é de 3 meia-vidas. E você sabe já a meia-vida. Então, é só você aplicar na formulinha N igual a N0 E a menos lambda. Lembra que aqui tinha um T? Mas esse T é 3 meias-vidas. Mas a meia-vida não é ln sobre 2? É ln de 2 sobre lambda? Minto. Vai cancelar um lambda com outro. E aí é só você fazer a conta. No final das contas, você chega... Eu já apresentei tudo aqui a resposta. Vai chegar num valor de N0 sobre 8. Ou seja, a fração, né, é 1/8. Eu fiz desse jeito, mas você poderia muito bem ter respondido essa questão por argumentação. Como assim por argumentação? É o conceito de meia-vida. Se passaram 3 meias-vidas, na primeira meia-vida que passou, você tem metade dos átomos iniciais. Na próxima meia-vida, você tem metade da metade, 1/4. Na próxima meia-vida, metade da metade da metade, 1/8. Você chegaria também por argumentação nesse 1/8. Então não precisaria ter feito necessariamente via passagens matemáticas, como eu mostrei aqui, tá? Podia ser por raciocínio. Já a letra C, os 10 dias, fica um pouquinho mais chato, porque para usar por este raciocínio apenas e não por expressões matemáticas, você primeiro precisa saber, bom, 10 dias equivale a quantas meias-vidas, né? Eu sei que uma meia-vida é 64,18. 10 dias, quantas meias-vidas? Então, primeiro você precisaria fazer essa continha para então usar o raciocínio. Ou você segue a toada aqui da nossa resolução mais matematizada. Deixa eu voltar aqui. Que é, então, coloca lá o 10, só que olha aquele detalhe que eu falei. Não coloca 10 dias, coloca em horas. 10 vezes 24, 240 horas. Por quê? Porque o 0,0108 está em hora a menos 1. Então, se você não passa, não coloca as unidades, né, a grandeza nas mesmas unidades, você, claro, vai acabar caindo num erro grande aí de valor, tá? Colocando então as horas aqui como 24 vezes 10, 240 horas, multiplico por esse valor, enfim, faço as continhas e chego na resposta, que é a fração agora é de 0,0749, 0,075. E assim resolvemos esta questão. E assim vai, gente. Tem várias questões aí. Claro, cada um tem um macete um pouco diferente, né?
tem questão que vai inverter, vai te dar o valor da meia-vida e vai perguntar, claro, o valor do lambda, vai perguntar quantos átomos tinham no começo, etc. e tal, mas se você realmente entendeu as demonstraçõezinhas das transparências anteriores, é você fazer a aplicação nesses exercícios. Eu deixaria para você tentar ao longo da semana, e na semana que vem a gente inaugura a aula com a tradicional pergunta. E aí, tem alguma dúvida, especialmente sobre aqueles exercícios lá? Mas eu deixaria por aqui, não entraria na resolução de um novo exercício não, pela questão do tempo já que está correndo aqui. Tudo bem? Me escutaram bem? Não teve problema nenhum com o sinal agora? Entendeu-se? Sim. Então tá bom. Tudo bem, por mim. Matheus também tudo certo? Então tá. Semana, eu vou já entrando nisso, semana que vem, então a partir da nossa discussão, provavelmente semana que vem eu vou começar a aula falando um pouco desse cálculo do raio atômico, lá Rutherford / hoje em dia, e a partir daí entrar na discussão de carta de nuclídeos. E também a partir daí envolve, está diretamente envolvida nisso, a questão da estabilidade nuclear. Que elementos e por que, ou de que forma a gente organiza aquele monte de elementos químicos em elementos químicos mais estáveis e menos instáveis. Então existe a tabela periódica, que está sacramentada, né? E a gente estuda a tabela periódica desde lá do ensino médio, se não desde do último ano lá do ensino fundamental, a depender das escolas. Mas existe um outro jeito de enxergar a tabela periódica, que é a tabela de nuclídeos. Então essa discussão a gente vai fazer também a semana que vem. Aí, gente, para o pessoal que estava acompanhando a gente, né, desde antes da retomada do calendário, é coisa nova. Então isso a gente não abordou lá não. Então já chegamos aqui na nossa disciplina numa situação em que a partir de agora nós começamos a discutir assuntos que não foram tratados anteriormente naquele caráter de voluntariedade. E nesse sentido, ainda que vocês estão acompanhando as aulas aqui, mas é minha obrigação realçar, né? Nesse sentido, a partir de agora, é muito mais importante ainda a tua participação nessas aulas, web aulas aqui, e também nas leituras que a gente vai indicar, eventuais listas de exercícios, enfim, a partir de agora é tudo coisa nova, no sentido de que nós não tratamos disso ainda em nenhuma aula deste ano. Beleza? Então, se você já quiser, inclusive, pesquisar sobre carta de nuclídeos, estabilidade nuclear, pode começar a pesquisar também, para você já participar da aula, quem sabe com dúvidas ou com mais discernimento. Combinado. Para mim tá ok. Beleza, então. Certo? As tarefas, lembrando, realçando, estão lá abertas até a semana que vem, dia 24, não tem problema, pode postar. Aí sim, a partir daí eu vou começar a fechar e corrigir. Mas por hoje, acho que encerraríamos a aula. Tá bom? Iana tá bom, Carolina ok. Então, acho que é isso. Ok. Obrigada, Marcelo. Canato. Boa semana. Para você também, para todos. Vou parar a gravação aqui. Ok, gente. Tchau, tchau. Tô saindo. Tchau, tchau.